Que você esteja bem e em paz. Te convido à leitura de um versículo, Salmo 39, verso 7. E eu, Senhor, que espero? Minha esperança és tu. Tu és a minha esperança. Bom, nós vemos neste pequeno versículo aqui, dois verbos: esperar e esperançar. Primeiro o salmista pergunta para Deus: Senhor, e eu, o que espero? Depois ele admite: Tu és a minha esperança. Então nós vemos aqui dois verbos: o verbo esperar e o verbo esperançar. Existe uma diferença entre eles, embora eles sejam praticamente a mesma coisa, existe uma pequena diferença entre eles. É que esperar é no sentido passivo e esperançar ativo. Por exemplo, esperar é quando você aguarda que algo aconteça sem que você possa intervir de alguma maneira. Como uma pessoa que está na sala de espera do dentista, alguém que está aguardando o embarque de um trem, de um avião, de um ônibus. Não depende dela. Ela está ali, essa pessoa está ali esperando, aguardando. O cristão espera coisas, ele espera no Senhor coisas que realmente não dependem dele. Dependem do próprio Deus, dependem do tempo de Deus e depende da ação de Deus na vida dele. Então esperar é no sentido passivo. E nós, muitas vezes, estamos de fato tendo que esperar no Senhor coisas que não dependem de nós, que nós não podemos fazer. Então nós aguardamos. Esse é o esperar. E o correto é esperar no Senhor todas as demandas da nossa vida. O segundo verbo que o salmista usa aqui, e eu, Senhor, que espero. Tu és a minha esperança. O segundo verbo que ele usa aqui é o esperançar. Ao contrário do esperar, que é passivo, o esperançar, ele é ativo. O esperançar é o desejo de que algo aconteça e eu vou em busca deste algo. Por exemplo, jogadores de futebol, numa decisão de campeonato, ambos os times têm a esperança de almejar a vitória, de conseguir a vitória. Ambos têm a esperança de alcançar a vitória. Mas eles vão se esforçar para que alcancem de fato essa vitória. Eles terão que ser ativos ali, para que eles consigam de fato essa vitória. Então eles têm a esperança de conseguir, mas eles vão lutar por ela. Isso também é prática cristã. O esperançar também é prática cristã, porque a vida cristã é dinâmica. Então o cristão, ele busca Deus, ele busca conhecimento, né? É por isso que é muito importante nós entendermos essas duas situações. O esperar é aquilo que eu não posso fazer, então eu espero em Deus, porque a minha fé está centrada nele. Então tem coisas que obviamente não dependem de mim, então eu tenho que aguardar passivamente a ação de Deus no tempo de Deus. No entanto, enquanto eu espero, eu progrido, eu cresço e eu descanso em Deus nessa espera passiva. O esperançar, que é o ativo, a espera ativa, eu tenho o desejo de conquistar tal coisa. Então é por isso que eu oro, é por isso que eu estudo as Sagradas Letras,
É por isso que eu estou na comunhão com meu Deus em cultos, para cultuá-lo, para adorá-lo. Porque eu espero a redenção, eu espero crescer no conhecimento, eu espero soluções para a minha pequena vida cotidiana aqui, um ser humano que é muito pequeno diante de Deus, mas ele tem muitas necessidades. Então, eu busco em Deus as soluções para os meus dilemas, para os meus problemas, para as aflições, para as angústias, ou até mesmo para situações, coisas que desejo obter na minha vida, ou que seja possível em minha vida. Então, a espera do cristão é aguardar aquilo que vem de Deus no tempo de Deus. Então eu não posso precipitar, eu não tenho condições de determinar nada, porque quem determina é o agente governador da vida, que é o próprio Deus. A minha espera, ela é passiva. No entanto, a Bíblia também me orienta a esperançar, a ter esperança e a buscar situações daquele que governa a vida. Charles Spurgeon, sobre a oração, disse certa vez: a oração move a mão daquele que move o mundo. Obviamente, Deus agirá sempre segundo o conselho da sua vontade. Bom, então nós vemos aqui algumas coisas, por isso que nós devemos crescer, né? Em graça e conhecimento. Se você estiver com a Bíblia aí, te convido a abrir na segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 18. Capítulo 3, verso 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então o que vemos aqui? Nós devemos crescer na graça e no conhecimento daquele que é o nosso Salvador, ou seja, para que obtenhamos a redenção por intermédio de Cristo. A redenção é algo que eu espero, com desejo que aconteça. Então, eu busco crescer na graça e no conhecimento do meu Redentor. Eu não posso me salvar por mim mesmo. Neste caso, eu espero passivamente. Mas eu preciso aprender deste meu Salvador. Enquanto eu espero passivamente o meu Redentor e a salvação, eu vou esperançando em buscar graça e conhecimento. Segunda questão que eu vejo aqui é por que eu posso ter esperança. Se você quiser abrir lá em Jó, capítulo 42, verso 2. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu posso ter esperança e esperar, porque Deus tudo pode, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Como diz aqui, então, eu aguardo com confiança no Todo-Poderoso e busco os seus atributos, que as suas características, as características do seu reino, sejam realidade na minha vida. O reino de Deus não é só comida e bebida. Ele não é, aliás, comida e bebida. Mas ele é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então eu espero as benevolências daquele que tudo pode, enquanto eu esperançoso vou buscando suas características para que sejam introduzidas na minha vida cotidiana. Porque assim eu já vou fazendo parte do reino de Deus, ou seja, o reino de Deus já vai sendo introduzido na minha vida, com paz, justiça e alegria no Espírito Santo.
A palavra de Deus nos informa, nos declara que quando nós nos convertemos, nós já nos assentamos nas regiões celestiais e já começamos a usufruir das benesses de Deus, dos benefícios que Ele nos dá. Então, verso 2: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então minha confiança é absoluta e minha segurança é absoluta, porque nada do que Deus projetou para aquele salvo, para aquele eleito, para a sua igreja, pode ser frustrado. Nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados, ou seja, nada vai fugir do controle de Deus. Então, enquanto eu aguardo Deus, eu busco, esperançoso, os benefícios de Deus para a continuidade desta minha peregrinação nesta vida. Que minha família seja beneficiada através da minha fé. Como diz Paulo aos Coríntios no capítulo 7, até mesmo quem tem marido incrédulo ou esposa incrédula, eles são santificados pela fé do marido, pela fé da esposa crente. Então aqueles que estão ao meu redor podem também receber algum benefício da santificação, não a salvação. Salvação só se ele se converter. Mas se ele não se converter, ele recebe os benefícios do reino que está sendo instalado em mim. Paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Usufrui também dessa santificação. Outra coisa, por que eu posso esperar e esperançar? Está lá bastante conhecido, né? Isaías capítulo 40. Nós vamos ler os versos 30 e 31. Vamos ler o 29. Isaías 40, 29. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Então eu posso esperar no Senhor, aguardar no Senhor, porque enquanto eu espero, eu me torno melhor. É como eu sempre falo, né? Já falei várias vezes em alguns sermões, até mesmo em alguns textos. Quando nós esperamos no Senhor de fato, porque esperar, muitas pessoas falam, eu espero no Senhor, mas não estão no Senhor. Estão apenas esperando. Esperar no Senhor é, enquanto espera algo, se alimentar da palavra, participar da comunhão dos cultos, desenvolvendo a fé nas devocionais cristãs, jejum, comunhão, leitura, cultos, né? Aqueles que esperam no Senhor, que esperam algo de fato no Senhor, o resultado não tem nem muito a ver com o final da espera, o que vai acontecer. Não tem nem muito a ver com isso. Mas tem a ver com o que a pessoa se torna enquanto espera. Olha só. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Então é o que nós nos tornamos enquanto nós esperamos no Senhor. Isso é que vai fazer grande diferença para o nosso futuro próximo. Então eu posso e devo esperar e estar esperançoso ao mesmo tempo nas coisas de Deus. Em alguns momentos, esperar passivamente o que Deus fará porque não depende de mim. Em outros, com esperança. E este versículo é o que busca dizer praticamente isso. O que eu faço enquanto eu espero e o que eu me torno enquanto eu espero no Senhor. Bom, eu posso esperar no Senhor porque Ele está perto. Então a minha esperança me permite buscá-lo. Está aqui em Isaías capítulo 55, a partir do verso 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar.
Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Olha só, entenda que a esperança me torna ativo aqui. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Então, a minha esperança é saber que enquanto eu posso achá-lo, eu devo buscá-lo. Eu estou esperançoso em achá-lo na minha busca. E isso de fato acontece todas as vezes que nós buscamos, né? Deus fala: todo aquele que me busca, eu me farei achar. Todo aquele que me busca, me encontrará. Né? Em outras palavras, mas é isso que fala. E olha só, invocai-o enquanto está perto. Então, eu invoco o Senhor na esperança que Ele esteja perto de mim, a esperança ativa. E que me faz buscá-lo para obter a graça dele sobre a minha vida. Tudo aquilo que Ele pode oferecer para a minha vida, né? Olha só. Deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. Aqui é a ação do homem, na esperança de encontrar remissão. Certo? Então é o ativo. Converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Esta conversão vem do próprio Deus. Então, quando eu decido deixar as minhas iniquidades e meus falsos pensamentos, Deus me contempla com a conversão. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Então, mais uma vez, a esperança em alcançar o perdão, eu me volto a Deus, eu me arrependo de viver segundo os meus pensamentos e dos atos que eu cometi, atos errados ou pensamentos errados e tudo, e me volto para Deus, na esperança do perdão ativo. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então aqui eu tenho que aguardar esse bom pensamento de Deus sobre mim. Eu tenho que aguardar passivamente, porque os caminhos de Deus são muito mais altos do que os meus. E os pensamentos de Deus muito mais elevados do que os meus. Então eu faço minha parte esperançosa em buscá-lo e aguardo passivamente Ele derramar sua graça abundante sobre a minha vida. Porque isso é promessa, então isso vai acontecer. Então no tempo dele, eu não posso intervir, porque os caminhos dele são mais altos que os meus e os pensamentos dele mais elevados do que os meus. Então eu tenho aqui nessa passagem a espera ativa, a espera passiva e a esperança ativa. Uma outra passagem aqui é o próprio livro de Isaías 57:15. Vamos ver aqui. Olha só que coisa linda, maravilhosa, maravilhosa, que bênção de Deus. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Que maravilha! É por isso que eu espero com esperança no Senhor. Eu espero e sou esperançoso. Eu espero passivamente
e tenho a minha esperança ativa, que me faz buscá-lo, para que eu já vá experimentando as maravilhas do reino instaladas em meu coração. O alto e sublime, o que habita que tem nome de santo, que habita no alto e santo lugar, mas que habita também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Meus irmãos, isso é um tesouro sem valor. Aliás, não podemos ter ideia do grande valor que é. É um tesouro que não dá para nós termos dimensão desse valor. Porque só quem tem coração contrito e espírito abatido, só quem passou por isso e experimentou essa força de Deus em habitar conosco nesses momentos, é que pode entender uma coisa dessas. O alto e sublime, que habita no santo e sublime lugar, mas que faz questão de habitar também com o abatido de espírito e de coração contrito. Então não se desespere, ao contrário, se esperance, seja esperançoso, se encha da esperança ativa, aquela de buscar a Deus, e espere passivamente Ele intervir na sua vida de forma positiva, benéfica, tá bom? Por que eu posso esperar passivamente em Deus e ter a esperança ativa em Deus, que Ele vai cumprir para mim aquilo que eu preciso tanto? Porque Deus é galardoador dos que o buscam. Carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, aquele que tem a esperança ativa, que busca a Deus, de fato, ele tem a certeza que receberá algo em resposta a isso. Porque Deus é galardoador daqueles que o buscam. Ninguém que busca a Deus ficará sem resposta. Ninguém ficará. Aqueles que buscar a Deus, tentar se aproximar dele, querer a presença dele na sua vida, a intervenção dele em seu favor, sentir sua doce presença para cultuá-lo, adorá-lo. Ele se manifesta através da sua palavra, é aquele que vai investigar a palavra de Deus, que vai procurar o seu alimento na palavra de Deus. Aquele que quer estar reunido em comunhão com seus irmãos e irmãs, aquele que tem satisfação em cultuá-lo, em adorá-lo, em prestar homenagens a Deus, aquele que quer levar a sua oferta aos pés dele, para que ele continue ativo, a obra de Deus continue ativa no mundo, contribuir com o que nós podemos fazer. Ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. E também porque ele não muda. Por isso a minha esperança, ela não se frustra, porque Deus não muda. E todas essas coisas que Ele tem nos garantido, nos assegurado, que Ele se fará achar, que Ele é galardoador dos que o buscam, que Ele renovará as forças daqueles que esperam nele, todas essas coisas, isso nunca vai mudar. Sempre vai ser assim, sempre haverá resultado prático e real na vida dos que fazem isso, simplesmente porque Deus não muda, e isso me dá segurança em poder buscá-lo minha vida inteira. Está aqui em Tiago, capítulo 1, os versos 17 e 18. Toda dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes,
em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Então ele não muda e ele nos fez como primícias das suas criaturas, né? Em quem não pode, o Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Ele nunca vai mudar. E ele nos fez como que primícias das suas criaturas. A prioridade da sua atenção. Deus ele não tem satisfação ou prazer em nos ver em aflições ou angústias. Mas ele se entristece porque muitas vezes passamos por aflições e angústias e não o buscamos. Buscamos soluções em outras fontes e não ele. O que é um grande erro, porque ele é o nosso provedor. Então a nossa espera e a nossa esperança devem estar direcionadas e centradas em Deus. Para finalizar, irmãos, eu quero terminar lendo Tiago capítulo 1, verso 21, que é praticamente um resumo de tudo isso. O que eu devo fazer enquanto eu espero e enquanto eu busco esperançosamente, enquanto eu tenho a espera passiva e enquanto eu busco ativamente esperançoso pelo meu Deus. Portanto, despojai-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então, pequenas prescrições de Deus aqui, que vão fazer com que você seja beneficiado pela graça e os favores do reino de Deus em você e salvará a tua alma na eternidade. Olha só. Despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Tira essas coisas de você. Lute contra isso. Tá? A sua mente é a maquininha que vai limpando o teu... É como aquele lava-jato, aquela máquina de lava-carro lá, é a tua mente, que vai limpando o seu corpo por dentro, deixa a palavra de Deus entrar, usa a palavra de Deus que é a água purificadora e vai tirando as impurezas. Agora olha só que coisa interessante, hein? Você deve observar isso. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Acolhei com mansidão, não retrucando, não questionando, então se Deus faz isso, Deus não é justo, então Deus é injusto, esse Deus aí não serve porque ele não satisfaz aquilo que eu acho, aquele meu senso de justiça, eu quero satisfazer o meu senso de justiça, então se Deus não satisfazer o meu senso de justiça, não, acolhei com mansidão a palavra de Deus, mesmo aquela parte que nós não entendemos, nós devemos ser submissos à sua soberania. Quem é soberano é Deus, e não o nosso senso de justiça, ele é corrompido pelo pecado, ele é influenciado pela nossa cultura. Agora, a justiça de Deus ela é perfeita, porque Deus é onisciente e conhece todas as coisas. Então eu me submeto à justiça de Deus. Eu confio no amor de Deus. Eu tenho fé nele. Então eu acolho com mansidão a palavra. Então, quando a palavra está sendo pregada a mim e eu estou lendo a palavra, eu não estou com 7 pedras na mão. Eu não estou querendo usar a palavra para guerra. Mas eu acolho a palavra com mansidão, com submissão, para que a palavra vá cumprindo o efeito em mim. Eu vou me submetendo à palavra de Deus, a genuína, a verdadeira, a bíblica, que é a expositiva da Bíblia, né? Para que eu possa conferir na Bíblia se isso é assim mesmo. Então essa palavra, ela vai sendo implantada em mim e vai me trazendo paz. Vamos terminar com esse versículo. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então que você seja bem-sucedido ao esperar passivamente no tempo de Deus, e ao ser esperançoso
buscando ativamente a presença de Deus e o seu reino na sua vida. Porque isso, sem dúvida, te encherá de paz, de confiança. E você vai ver Deus transformando situações. Porque o nosso Deus é o Deus que transforma a maldição em bênção. O Deus que tem o poder eficaz de subordinar a si todas as coisas. E o Deus que traz algo à existência, algo que não existe, ele traz à existência para beneficiar aqueles que esperam nele, que confiam nele. Esperei com confiança no Senhor, e ele me ouviu e atendeu o meu clamor. Livrou este aflito, como diz o salmista. Que Deus abençoe essa porção dessa palavra e que Deus abençoe a sua vida.